Inquilino contribui para o fundo de reserva? Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico, e estamos iniciando mais um Comorar. Afinal, morar bem pode ser mais fácil que parece. Antes de chamar o nosso convidado de hoje, pediria a você que faça aí a sua inscrição no nosso canal, que acione o sininho para receber notificações de novos vídeos e dê o seu joinha aí para contribuir para que nosso canal fique mais bem ranqueado aqui no YouTube. Isso é muito importante para a gente e não custa nada para você. Se você quiser mais informações sobre condomínio, você pode solicitar também as edições do Jornal do Síndico, que são mensais, através do nosso número de WhatsApp, que é o código de área 31, o número 984817642. Hoje aqui com a gente, nosso convidado é o doutor Silvio Cupertino, que é advogado e presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB Minas Gerais. Tudo bem, doutor Silvio? Seja bem-vindo aqui ao Comorar. Melhor agora, Márcio. Muito obrigado pelo convite. Eu não poderia deixar de dizer o prazer que é estar aqui com você e, além disso, né, de aproveitar a oportunidade para te parabenizar publicamente por todo o trabalho que você sempre fez para o setor condominial, tá? Então, não é demagogia nenhuma, você merece aí todas as honras e todos os agradecimentos. Opa! 28 anos de estrada, né, Cupertino? Pois é, Márcio, eu tenho 17 e acho que é muito, né? Então, a gente tem que valorizar quem está nessa estrada há mais tempo do que a gente. Então, saiba que você tem toda a minha consideração e respeito. Maravilha. Cupertino, olha só, essa pergunta, ela parece meio óbvia, né? Mas eu acho que existe assim muita coisa, muitas nuances em volta, em torno dela, né? Quer dizer, o inquilino, né? Ele é obrigado a contribuir com o fundo de reserva? O que você acha? Vamos lá, Márcio. Antes da resposta, eu preciso fazer uma contextualização. Então, primeiro, o que que é o fundo de reserva? O próprio nome já sugere, né? Enfim, é um fundo criado, constituído pela convenção do condomínio, que é a nossa constituição, né? A constituição de um condomínio é a sua convenção. Então, ela é estabelecida nas convenções dos condomínios, com fins, obviamente, de emergências e despesas extraordinárias, ou seja, é uma reserva do condomínio, como o próprio nome diz, e não uma arrecadação para o custeio de despesas ordinárias, tá? Para o orçamento mensal ali do condomínio. E o próprio Código Civil, no artigo 1334, ele estabelece que a convenção deve conter algumas disposições. E, dentre elas, obviamente, as contribuições dos condôminos para atender essas despesas ordinárias e extraordinárias. Então, daí também a justificativa para a criação do fundo de reserva nos condomínios. Por quê? O condomínio tem que ter, o gestor do condomínio, principalmente, ele tem que ter muito clara a diferenciação das naturezas dessas despesas e não confundir os caixas, inclusive. Tá? Então, o que se arrecada a título de, eu vou me permitir usar o termo taxa de condomínio, tá, Márcio? Que é o que todo Mais mundo do usual. mercado popularmente, usualmente conhece, mas enfim. Então, a taxa de condomínio, falada por todos, ela se entende por aquela taxa, aquela contribuição que cada unidade paga para custeio das despesas extraordinárias, Das tá? Tudo que despesas for ordinárias. diferente, desculpa, Das despesas ordinário, ordinárias. ordinárias, as taxas de condomínio, tá? Qualquer outra coisa diferente disso, né? O fundo de reserva, ou a gente pode falar também de outras modalidades de criação desses fundos, ou arrecadações com destinações específicas. Tem muito condomínio que aprova fundo de obra, fundo de melhoria, tá? Isso nada mais é do que uma variante, talvez, do fundo de reserva.
A única diferença para eles é o seguinte: o fundo de reserva ele é recolhido ali e a gente não sabe o que que vai acontecer. É justamente porque a gente não sabe o que vai acontecer, mas sabemos que um dia vai. Só não sabemos quando e como e quanto isso custará. Mas que vai acontecer, vai. Então ele está ali de reserva, né? Para um fundo de obra, por exemplo, ou para um fundo de melhoria, às vezes já é uma aprovação já de assembleia, ó, queremos fazer isso ou aquilo, vai custar tanto, e vamos criar um fundo para custear essas despesas. E o ideal, obviamente, é que se arrecade antes de assumir o compromisso financeiro de pagamento. Por exemplo, vamos contratar uma empresa para fazer a reforma da fachada. A gente já precisa ter esse dinheiro em caixa. Se ele não está no fundo de reserva, nós temos que criar um fundo de obra para a reforma da fachada, né? E quando contratada a empresa e iniciada a execução do serviço, o condomínio já tenha em caixa os recursos para tal fim, né? Tem muito, Cupertino, tem muito condomínio também que faz um fundo específico para rescisão, né, de funcionários também, prevendo que um dia eles vão ter que pagar aí uma rescisão, né, de contrato de trabalho. Também, antes todos fizessem, viu, Márcio? Mas a verdade é que, infelizmente, como advogado de condomínio, às vezes eu me deparo com clientes que sequer fazem a provisão de 13º e férias, que é uma coisa que vai acontecer, né? Rescisões de contrato de trabalho também, a gente sabe que, principalmente em condomínios com um volume grande de funcionários, isso vai acontecer com uma certa frequência. Mas, enfim, fundamental que se faça também essas arrecadações e essas antecipações. Agora, só mais um detalhe, já que a gente ainda não entrou no nosso tema aqui, Pertino. Você falou que a maioria das convenções elas já prevêem, né, no texto dela, a criação de um fundo de reserva e como ele vai ser recolhido, criado e tudo. Agora, se isso não tiver, se não tiver, né, na convenção, isso pode ser aprovado em assembleia sem ter que mexer com alteração de convenção, fazer retificação. Mas, como eu disse, o Código Civil estabelece que essas questões devam ser tratadas pelas convenções. Então, se não tem, eu sugiro fazer a alteração antes de simplesmente aprovar uma ata de assembleia, tá? Eu já vi processos judiciais em que o juiz foi aprovado ali naquela assembleia uma contribuição X, mas o juiz entendeu que ela não tinha previsão na convenção e anulou aquela decisão da assembleia. Então, por cautela, eu sugiro que, se é o caso, né, por exemplo, de não existir essa previsão, que se faça a alteração da convenção. Aproveitando a oportunidade, quem mora em condomínio já está habituado a isso, mas como estabelecer e qual o valor do fundo de reserva? Muitas das vezes, as convenções estabelecem um percentual da taxa ordinária como fundo de reserva, geralmente 10%, tá? De 5 a 10%. E um outro ponto importante também é o seguinte: bom, a reserva é fundamental, é importante para o condomínio, mas nós vamos arrecadar isso indefinidamente ou nós vamos estabelecer um teto para alcançado lá, sei lá, as despesas que o condomínio tem em um ano, o orçamento de um ano do condomínio, nós vamos parar de arrecadar, né? Não tem por que arrecadar isso indefinidamente, tá? Então, esse é um outro ponto interessante também, que a maioria das convenções, principalmente as mais antigas, não estabeleciam isso e não previam essa situação, mas convenções mais detalhadas e mais bem trabalhadas hoje também prevêem esse teto, esses limites, pô, porque é óbvio, a gente precisa de uma reserva, mas a gente não precisa tirar o dinheiro do condômino e passar para o condomínio ali de forma indefinida, não, né? Maravilha. Mas e aí? Então, e o nosso ponto aqui, que é quem paga o fundo de reserva? Né? O inquilino ele é obrigado a contribuir com esse fundo? Vamos lá, Márcia. Agora, para responder a sua pergunta, eu falei até agora do Código Civil, mas a gente precisa recorrer a uma outra legislação, que é a lei do inquilinato, a lei de locações.
A sua pergunta, ela não tem a resposta no próprio Código Civil. E por que que não tem no Código Civil? Porque o capítulo, né, que rege aí as relações condominiais no Código Civil, ele se baseia na relação de condômino com condomínio, sabe? E não de um terceiro, por exemplo, que é o locatário. Então, precisou a lei de locações, que aí sim vai disciplinar também a relação entre proprietário e inquilino, né? Locador e locatário, sem poder fazer intervenção lá no condomínio, isso também fique claro, né? Ou estabelecer coisas diferentes do que estão estabelecidas lá no Código Civil. Por exemplo, que o condomínio não lance aquelas despesas ou aqueles boletos em nome do proprietário quando uma unidade está alugada. Isso não existe, tá? Então vamos partir da premissa que a relação legal em um condomínio, disciplinada lá pelo Código Civil, é entre condomínio e proprietário, e condômino, tá? Então, esses lançamentos de despesas têm que ser feitos sempre em nome do proprietário. Ah, mas bom, mas aí é normal ter alocação de algumas unidades em um condomínio. Ótimo. A relação entre os dois, inquilino e proprietário, é contratual e particular, tá? Mas enfim, mas vamos lá. A lei de locações, como eu disse, ela estabelece o que é de obrigação do locador, do proprietário, e o que é de obrigação do locatário, inquilino, tá? E uma delas é justamente o pagamento das despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio, tá? Então, vamos lá. No artigo 22, mais precisamente, da Lei de Locações, fica estabelecido claramente que o locador é obrigado a pagar as despesas extraordinárias do condomínio. E aí, ainda ele explicita, né, ou melhora ainda a passagem dessa informação, que é um parágrafo único, por despesas extraordinárias de condomínio, se entendem aquelas que não se refiram aos gastos rotineiros da manutenção do edifício. E, Márcio, até enumera alguns exemplos dessas despesas extraordinárias. É importante destacar que esse rol não é taxativo, ele é exemplificativo, tá? Então, dentre essas despesas que a Lei de Locações, que é o artigo 22, enumera, está a constituição do Fundo de Reserva, é a letra G, tá? Então, a resposta já está na legislação. E quanto a isso, não cabe nem interpretações, tá? Então, a lei de locações é muito clara ao estabelecer que fundo de reserva e despesas extraordinárias do condomínio não podem ser repassadas pelo proprietário para o seu inquilino, tá? Outro ponto importante se ressaltar também é que na própria lei de locações, um pouco mais à frente, estabelecem penalidades criminais e civis para aquele que descumpre aquela lei, principalmente para o locador que descumpre aquela lei. E um dos descumprimentos que podem acontecer e puníveis com prisão, inclusive, tá, Márcio? Porque o artigo estabelece punível com prisão simples de 5 dias a 6 meses ou multa. Mas, enfim, esse artigo estabelece que o proprietário não pode exigir quantia ou valor além do aluguel e dos encargos permitidos. Tá? Então, fica o recado aí para todos os proprietários e inquilinos que despesa extraordinária do condomínio, inclusive fundo de reserva, é do proprietário. Se o boleto está sendo encaminhado para pagamento direto para o inquilino, para não ter que o proprietário pagar e depois receber, tudo bem. Mas no acerto de contas mensal, esses valores devem ser abatidos do próprio aluguel. O que você acabou de explicar, né, é a relação do locador com o locatário.
Agora, o condomínio não tem que entrar nisso aí, não, né? O condomínio ele manda o boleto com as despesas lá. Se tiver fundo de reserva, ele manda, pode mandar até no mesmo boleto. E aí, essa questão de quem vai pagar o quê, aí o inquilino tem que ver lá na imobiliária ou direto com o locador, não é isso? Ô, Márcio, o boleto de condomínio é um título executivo extrajudicial. A gente só emite um título executivo extrajudicial em nome daquele que realmente existe ou tem uma relação direta ali daquela circunstância. Então, até mesmo para poder executar isso, uma possível ação judicial, o condomínio tem que tomar o cuidado de sempre emitir aquele boleto em nome do proprietário. Isso, mas também na prática, no dia a dia, é um trabalho danado que nós advogados temos. Por quê? Geralmente, o inquilino entra no condomínio, apresenta o contrato de locação e vira para o administrador e fala assim: ó, então a partir de hoje, emita o boleto no meu nome. E a administradora, sabendo que quem vai pagar aquilo ali, efetivamente é o inquilino, altera. E depois nós temos aí boletos em nome de pessoas diversas, sendo que o que eu vou ter que usar e contra quem eu vou usar é aquela pessoa, o proprietário, e não se fala mais nisso, sabe? Então, mais uma vez, administradora, síndico, não procedam à alteração do nome no boleto de acordo com a realidade de cada unidade, de locação, de não sei o que. Não, não. Isso deve ser tratado por eles no âmbito contratual e particular. Agora, o Cupertino, antes da gente terminar, uma dúvida e uma confusão que acontece muito relacionada ao fundo de reserva, você já explicou aí para a gente aí que é uma a responsabilidade do proprietário, né, arcar com essa contribuição, mas às vezes a administração do condomínio, dependendo de alguma situação, pode usar o próprio fundo de reserva para bancar uma despesa ordinária. Pois é. E aí, como é que fica nessa situação aí? Então, vamos lá. Isso, Márcio, infelizmente também é mais comum do que se imagina, tá? Por quê? Bom, geralmente o condomínio, né, o síndico, na assembleia ordinária, faz a previsão orçamentária daquele ano e estabelece a taxa de condomínio. Mas tem as variações, as taxas ordinárias, tá? E, consequentemente, aí os reflexos, né? Obviamente. Mas, enfim, estabelece. E aí o orçamento fura, tá? Não tem dinheiro para pagar as despesas daquele mês. Vou tirar dinheiro da onde? Até eu chamar uma assembleia, até eu conseguir arrecadar isso. Bom, então eu não estou recomendando fazer isso, só estou explicando que, infelizmente, acontece com mais frequência do que a gente imagina. Os síndicos vão lá, lançam mão do fundo de reserva para pagamento daquelas despesas ordinárias, tá? Bom, usam o fundo de reserva como se fosse talvez um fluxo de caixa ou algo assim. Mas isso não é recomendável, Márcio. Se o síndico percebeu qualquer deficiência ali das arrecadações, o ideal é que já faça uma revisão da previsão orçamentária, tá? Mas então, não se pode misturar esses caixas. O que é arrecadado no fundo de reserva, inclusive, o ideal é que esteja numa conta, literalmente, uma conta bancária separada, para não ter esse risco e da demonstração financeira ali ter que ser mais apurada. Ah, se. Não, mas ó, isso aqui está reservado lá dentro da mesma conta para o fundo de reserva, nós não mexemos em nada. Não, não vamos arrumar problema, vamos colocar isso em cada conta, fazer as movimentações de despesas ordinárias na conta ordinária e despesas extraordinárias, quando aprovadas, na conta do fundo de reserva. Até porque também, né, o Cupertino, o síndico que está ali, que acompanha a conta bancária, né, o saldo em caixa, e acontece alguma coisa excepcional no condomínio,
né? Tudo bem que é emergencial, mas pode dar tempo, né? Até mesmo negociando com o fornecedor que foi executar um serviço ou ter que comprar uma peça ou um produto, né? Dele lançar a mão no próximo boleto, né? Um valor a mais em função disso aí, né? É isso aí. É isso aí. E evitar, pelo amor de Deus, a utilização do fundo de reserva. Porque, mais uma vez, quem contribui para o fundo de reserva é o proprietário. E quem está usufruindo ali dos serviços, dos benefícios do condomínio ordinariamente, rotineiramente, é o inquilino. Então, se você faz isso, você está usando a reserva feita, né, a economia feita pelo proprietário, para pagar uma despesa que quem está usufruindo é o inquilino. Então, não façam isso de forma nenhuma. Muito bem. Doutor Silvio Cupertino, advogado especializado em direito condominial e presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB-MG. Muito obrigado aqui pelos seus esclarecimentos e por aceitar o nosso convite de participar aqui do Comorar. Imagina, Márcio, como eu disse, é um grande prazer estar com você e receba mais uma vez aí todo o meu respeito e consideração. E você aí, gostou dessa informação, desse bate-papo? Aproveita e compartilha aí com seus condôminos, com seus vizinhos, parentes, quem quer que seja que essa informação seja importante para ser compartilhada, né? Você também pode fazer a sua inscrição aqui no nosso canal. Isso para a gente é importante demais. E aí você aciona lá o sininho para receber notificações de quando novos vídeos entrarem no ar e não vai ficar sem essas informações que a gente traz aqui, né? Quer receber o Jornal do Síndico, como eu falei lá no início? O nosso WhatsApp é o número 984817642, código de área 31. O Comorar volta numa próxima oportunidade com novos vídeos para você. Até lá!